gente tem 8 dicas que podem ajudar vocês durante a reunião de negociação de vendas. A primeira delas é o Talker, um acrônimo de questões que a gente precisa se atentar durante a reunião. Uma delas é o tom de voz, outra é a questão de o ask, né, a questão de perguntar. Sempre estar atento a perguntas, questionar um pouco a pessoa e usar isso como um processo de descoberta também, apesar de ser já uma negociação de vendas. Escutar muito, né, o listen, escutar muito o que a pessoa tem para falar. As pessoas gostam e se sentem bem quando elas podem falar e contar, principalmente seus problemas para outras pessoas. Aproveite disso. O Keep Notes, né, anote tudo que você puder. Toma notas, anote tudo que você puder, depois você analisa isso com calma, dando certo ou dando errado a reunião e a venda. Enfatize muito e repita muito, né, são os últimos 2 pontos, todos os pontos que você quer destacar durante a reunião. Se é um problema, alguma coisa que está doendo para o cliente, você quer enfatizar, repita esse aspecto, dê ênfase nesse aspecto. Se é um benefício que você quer mostrar que isso conversa com o problema dele, repita isso, enfatize isso. Esse é o primeiro ponto, né? São 6 aspectos ali que você precisa manter em mente durante a reunião. O segundo, também um outro acrônimo, é o ACE. A gente cheio dessas questõezinhas, né, de acrônimos e tudo mais, mas isso ajuda a gente a gravar um pouco essas percepções. Comece a reunião com né, uma abertura, um agradecimento pela pessoa estar ali com você, disponibilizar aquele tempo dela para você, para sua conversa. Cheque o tempo nesse começo de reunião, verifique quanto tempo vocês vão ter de papo, quanto tempo que a pessoa está disponível para se atentar a isso, né? A gente não pode encerrar com pressa correndo a reunião, então a gente tem que ficar ligado no horário que está marcado. E o E, estabeleça um objetivo final para a reunião, que aí depois você vai verificar se esse objetivo foi alcançado. Então, quando você for começar a reunião, lembre desse acrônimo, ACE. A terceira dica é para o meio da reunião. Então, no meio da reunião, a gente usa normalmente o spin para fazer todo aquele levantamento, né, o spin selling que a gente já viu, e mais uma demonstração, né? A demonstração, ela é uma forma da gente tangibilizar a solução. Visto que a gente já fez o spin todo, contextualizou toda a situação, a implicação, chegou ao problema com a pessoa, a gente está apresentando os nossos benefícios, a gente precisa mostrar como é que aquilo se comporta. E essa demo ela pode ser de várias formas, né? Desde uma apresentação mesmo, um mockup, uma conta demonstração para a pessoa utilizar, uma videochamada, um vídeo demonstrativo que mostre a sua solução, um print da tela, um tutorial. O importante é o cliente entender de fato como que ele usaria a sua solução e como ele extraria aquele benefício. Então, no meio da reunião é o spin mais uma demonstração. E aí, no final da reunião, né, a nossa quarta dica é fazer um resumo, um recap da conversa como um todo, retomar o ACE, né, agradecer novamente a pessoa, verificar, né, se o tempo foi certinho e, principalmente, se o objetivo foi alcançado da conversa e definir os próximos passos. Se no próximo passo você vai mandar alguma coisa por e-mail, se você vai aguardar uma resposta e você vai cobrar uma resposta. Normalmente a gente acaba enviando, né, uma apresentação que essa pessoa vai defender dentro da empresa dela ou com algum outro tomador de decisão sobre o que vocês conversaram. Então defina também muito claro quais são os próximos passos quando você vai entrar em contato de novo com a pessoa. A quinta dica ela é quase que uma regra universal, né? Vá preparado para a reunião. Informações que a gente consegue encontrar na internet, facilmente a gente consegue jogar no Google e saber sobre esse potencial cliente que a gente está indo conversar, a gente precisa estar com isso na ponta da língua, né? Então, vamos jogar no Google pelo menos antes de entrar na reunião, joga no Google, descobre algumas coisas, vê inclusive alguns pontos de conexão com o indivíduo que você vai conversar. Se tiver alguma coisa que vocês já fizeram parecida, isso normalmente ajuda muito a quebrar o gelo no início da conversa. E a sexta dica é que, a melhor resposta para uma reunião, para uma conversa de vendas é o sim. Mas a segunda melhor resposta é o não rápido. A gente não quer perder nem o nosso tempo e nem o tempo dessa pessoa que está fazendo a reunião com a gente, se não vai virar nada. Se a gente já identificou que ela não tem aquele problema, ou que ela não está adequada com o perfil do nosso cliente, não faz sentido trabalhar com ela agora, a gente encerra por ali, agradece e segue o baile. Não faz sentido a gente querer reforçar ou bater na tecla em cima de um cliente que já se provou que não faz sentido de ser atacado nesse momento. Esse é um dos pontos importantes porque muitas vezes a gente quer de alguma forma vender para ele. E a gente já discutiu isso lá no começo, né? Vender para qualquer um não faz sentido dentro de um processo de validação do modelo de negócio nosso. Por isso que a dica 7 é não venda por vender. Né? Não vamos tentar empurrar para um cliente que não quer. E aí a gente garante que a gente vai estar, de fato, resolvendo o problema dele, agregando mais valor e extraindo mais valor. Se a gente consegue realizar essa venda
mas é uma venda empurrada, uma venda que não necessariamente vai agregar o maior valor para o cliente, provavelmente ele não vai ficar feliz com isso, não vai extrair o máximo de valor, isso vai atrapalhar as nossas unit economics e a gente não vai conseguir nem saber se esse modelo para de pé. E a última dica é quando o cliente entende que está caro demais a solução. Ok, isso é meio estranho como dica, mas qual que é o ponto? O cliente ele precisa entender qual que é o valor que você está agregando para ele. Se ele não entende qual que é o valor que a sua solução está agregando para ele pode cair na seguinte situação. Ele olhar e falar, pô, o custo é muito alto e o valor, né, o problema que ele está me ajudando a resolver não é tão custoso ou tão problemático assim. E a balança não para de pé, né? Ela na verdade fica pendendo para o custo e não para o problema do cliente. Vocês podem ver nessa figurinha um exemplo disso, né? Você está cobrando, sei lá, 20 mil por uma solução corporativa, uma solução com ticket um pouco maior. E aí o cliente entende que ele, sei lá, está com a dificuldade de usar as soluções que ele tem hoje. É um problema? É um problema. Não é um problema tão grande assim. Então ele vai olhar e vai falar, bom, não faz sentido, você está de brincadeira comigo, está muito caro. Agora se você consegue contextualizar com ele ou entender com ele, e de novo, por isso que o nicho é tão importante lá atrás, a descoberta do problema é tão importante lá atrás. Se você entende com ele que é difícil de usar as soluções que ele tem hoje, mas também essas soluções que ele tem hoje exigem dele mais, sei lá, 5 mil de treinamento porque ele precisa colocar as pessoas para aprender X, Y, Z ferramentas antes de usar. E aí ele tem turnover da equipe porque é um saco usar as soluções que ele tem hoje. E aí ele tem uma perda de qualidade no produto que ele entrega para o cliente dele. Na hora que tudo isso ficar claro na balança, ele fala, não, 20 mil faz sentido, porque resolve muitos problemas que eu tenho, problemas críticos que eu tenho. E aí na hora que ele entende isso, na hora que fica claro para ele isso, e por isso que durante o processo de venda também a gente precisa deixar isso muito claro, mesmo que o cliente já tenha essa dor, ele precisa sentir essa dor antes de comprar, aí ele vai virar a chave e vai falar, ok, topo entrar nessa solução. Porque para mim é mais barato, ou pelo menos parece ser mais interessante pagar 20 mil para você do que continuar com todos esses problemas. Essa foi a última dica que a gente trouxe. São 8 pontos, eu sei que não é tão simples de entender assim e de manter em mente, então use essa ferramenta como um toolkit mesmo, né? A gente vai deixar inclusive aqui e-book, material de referência, e a gente sabe que não é só assistindo o vídeo que a gente vai decorar e vai saber. Então é importante a gente discutir isso com pares, com outras pessoas, com mentores, pessoas que também estão passando por essa situação, e vira e mexe, retomar, rever esse arquivo, esse vídeo, para poder lembrar desses aspectos, principalmente no uso, né? Quando a gente for fazer uma reunião, retomar esses pontos para a gente ir para a reunião mais preparado.